A violência contra a mulher, ela não é um tema exclusivo brasileiro, é um tema que no mundo inteiro, e com o advento de rede social e internet, as pessoas têm muito mais conhecimento, coisa que outrora as pessoas, não importa a região do mundo, elas ficavam sempre inibidas de poder falar. Naturalmente, no nosso país, que é um país em desenvolvimento, um país que tem muita miséria, você tem, e com a rede social, você tem rapidamente informações muito maiores, alarmantes inclusive. Naturalmente que a violência contra a mulher, ela não é especificamente exclusiva da questão da violência, ela tem vários tipos. E para a gente conversar sobre isso, eu vou conversar com a doutora Larissa Paes. Ela exerce o cargo de política contra a violência na mulher no município de Santos, ela vai falar o cargo especificamente. Além de ser, a Larissa está aqui na subseção há muito tempo, então a gente vai conversar sobre esse grande mal que ainda quer se manter aqui entre nós, que é a violência contra a mulher. Prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, Serginho. É sempre uma grande oportunidade de levar informação para as pessoas, né? Hoje permaneço nessa gestão como presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, mas a partir de fevereiro também assumi a Coordenadoria de Políticas para a Mulher da Prefeitura de Santos. Essa coordenadoria ela não trata apenas das questões relacionadas à violência contra a mulher, mas também as políticas públicas voltadas para a mulher como um todo, elas têm diversos vieses e dentre esses vieses nós temos a questão relacionada à violência contra a mulher, não somente no que diz respeito à questão da prevenção, mas também as políticas necessárias após a identificação da violência propriamente dita. É sempre bom lembrar que quando a gente fala de violência contra a mulher, nós não estamos falando apenas da violência física, mas também estamos falando da moral, da patrimonial, da psicológica e da sexual, que são as violências aí tipificadas na Lei Maria da Penha. Na verdade, como nós somos aí o mundo se transformando muito rápido e uma geração novas vindo, já vem com um novo conceito do que quando minha geração começou a entender por gente entre a adolescência e a vida adulta, onde não existia a lei da Maria da Penha, de proteção, posterior, e mesmo essa questão do machismo, a questão da violência, o assédio moral, e esse tipo de violência que era rotineiro e as pessoas não achavam que aquilo fazia parte, né? Nós temos uma grande mudança, mas realmente a necessidade das políticas públicas para você educar primeiramente as pessoas e educar também a mulher a não permanecer calada sobre isso, não é? Exatamente. A gente está vendo, na verdade, a lei refletir uma mudança cultural. Muitas atitudes que antigamente eram aceitas, hoje, além de não serem mais toleradas, já são consideradas crime, inclusive. Perdão, de quando, eu não lembro exatamente qual o ano da Lei Maria da Penha. 2006, ela acabou de fazer 18 anos em agosto do ano passado. Tá, 18 anos, é uma geração chegando. Exatamente. A gente costuma dizer, né, que a maioridade da lei, né, 18 anos, e a gente quando pensa em maioridade, a gente pensa que chegou na sua maturidade, né? De fato, a gente imagina que com 18 anos a sociedade esteja apropriada da legislação. E a bem de verdade a gente sabe que não é isso que acontece. Muitas pessoas ainda sequer imaginam que existem 5 tipos de violências previstos nessa legislação. E aí a gente começa a compreender que, de fato, muitas coisas ainda não são vistas como crime porque culturalmente elas, de fato, eram aceitas, né? Como, por exemplo, a mulher ser impedida de trabalhar, e violência patrimonial, está tipificada na lei como crime, né? Então é o tipo de violência que muitas pessoas sequer imaginam que existe, muito mais em pleno século XXI, uma mulher ser impedida de trabalhar, por exemplo. Naturalmente que toda mudança ela é penosa, ela não é assim de uma hora para outra que entra na sociedade. 18 anos, para algo que vem enraizado em 500, ela é muito nova. Mas você já vê os efeitos, principalmente da nova geração, que entende, que tem um respeito maior. Você consegue ver, se tem uma geração por alguma coisa nova que a gente tem críticas ferozes, por outro lado, ela tem algo de bom, de um respeito. Agora, o que eu imagino que ainda seja muito difícil, porque você colocou bem, você tem vários níveis, não importa o nível social. Naturalmente,
quando o nível da pessoa mais humilde, no meio que ela vive, é pior. Isso não exclui que também exista em níveis de hierarquia financeira. Mas o mais difícil de tudo é você passar por isso e trazer a cabeça também dos companheiros, né? Na verdade, quando nós falamos desse tipo de demanda, a gente tem que trabalhar duas frentes. É a demanda preventiva, que a gente leva informação para a sociedade. Esse também é um trabalho da coordenadoria, de levar essa informação não somente a respeito dos conceitos da legislação, do que a legislação traz para a gente, do que se trata de crime ou não, para que as pessoas possam, uma vez conscientes, levar adiante uma denúncia ou deixar de praticar algumas atitudes dessas que anteriormente eram aceitas, mas de outro lado, identificado o crime, o que fazer com isso? E aí é quando entram as políticas públicas de assistência que visam justamente dar todo o suporte para essa vítima de violência. Então a gente precisa necessariamente, Serginho, sempre trabalhar as duas frentes. A de prevenção para evitar que esses crimes aconteçam e lutar sempre, todos os dias, para que essa crescente não aconteça mais e, em contramão, passe a ter um declínio de dados que nos assustam todos os dias. E, de outro lado, é claro, trabalhar essa mulher que já passou por esse tipo de violência e mostrar a ela que existem caminhos, sim, não somente no que diz respeito a medidas protetivas, mas também a todo o suporte de fornecimento de teto, de formação, de capacitação profissional e de acolhimento para essa mulher que está em estado de vulnerabilidade. Hoje, em 2025, eu pergunto, o fomento no Brasil, a nível federal, ele é suficiente? As políticas que chegam a você no município, que passam pela União, Estado, elas são suficientes? Naturalmente, tudo tem que melhorar, mas eu estou dizendo que há essa ideia, consciência por parte do governo XYZ, não importa quem seja, para que, com verba, com pessoas capacitadas, você acha que hoje está um nível bom, ainda é muito insuficiente, algo que não para, e os dados que você tem naturalmente demonstram isso. Cada vez mais, feminicídios ou qualquer que seja a violência. Você acha que é suficiente? Nós temos uma estrutura para combater isso ou não? Na verdade, a gente precisa de um alinhamento constante nas três esferas, né? Municipal, estadual e federal. A partir de amanhã, inicia no município as pré-conferências municipais que visam justamente compreender as demandas que nós temos em todos os territórios do município para que, a partir do próximo mês, aconteça a conferência municipal e, a partir dela, a estadual e a nacional, assim sucessivamente. Qual o objetivo dessas conferências e pré-conferências? O objetivo é justamente compreender o que está acontecendo no município e como nós conseguimos alinhar as políticas públicas, não somente as locais, mas também estaduais e nacionais, justamente para que a gente possa construir em conjunto tudo aquilo que se faz necessário de acordo com a demanda apresentada pela população. Porque a minha pergunta, ela versava sobre, nós temos um congresso e temos um executivo, e se lá há a distribuição correta, se é insuficiente para que chegue ao Estado, chegue aos municípios, porque naturalmente não dependemos de verbas e tudo mais, e necessariamente nem sempre o município consegue arcar, porque tem muita demanda e é uma política nacional, né? Então, porque nós temos aí um congresso que nós estamos vendo uma questão que teve com a ministra agora há pouco, dependendo se ela está certa ou errada, o jeito de se falar foi totalmente errado e os números não param de crescer ainda. Será que nós temos uma política, o governo federal e o governo estadual realmente estão preocupados e estão dando apresentando subsídio necessário para isso? Subsídios necessários para isso, ou é apenas, olha, uma política que eu tenho que fazer, ou realmente há uma força, uma ideia de melhorar isso daí e não apenas para colocar em estatística que está sendo distribuído?
Na verdade, sempre há muito que ser feito, né, Serginho? Sempre há muito que ser feito. Quando a gente fala de política de assistência, a gente fala de um sistema único, né? Assim como temos na saúde o Sistema Único de Saúde, nós temos o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E esse sistema, ele traz, no âmbito nacional, um parâmetro para nós, no que diz respeito à questão da assistência. Mas quando nós falamos da questão relacionada à violência contra a mulher, nós estamos falando de um subnicho, diríamos assim, né? Então, nós temos a política de assistência, que ela trata de todas as pessoas em estado de vulnerabilidade, e aí nós falamos homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, né? E temos um nicho que diz respeito exclusivamente à mulher vítima de violência. Então, na verdade, está dentro do guarda-chuva do Sistema Único. Mas ainda que a gente esteja falando do subsídio fornecido, seja pelo Estado ou pela União, relacionados a equipamentos voltados para assistência, a gente tem que a demanda ela é altíssima, e ainda que esses subsídios eles venham a aumentar, a gente começa a perceber que o ralo ele é sempre muito grande. Então, por mais que a gente abra a torneira dos subsídios, o ralo que precisa existir para dar vazão a toda essa demanda, ele acaba sempre sendo maior. Porque, por exemplo, o município de Santos tem esse projeto e há alguns anos que já faz, porque eu não sei a mesma coisa se acontece com um município em Capão Redondo, ou outro município que seja menor, por exemplo, ou mais carente pelo Brasil afora, ou seja, a gente tem que imaginar que essa política seja algo muito importante. E porque a Larissa tem os seus desafios aqui dentro do município, e como alguém que é do município de São Vicente tem, mas, enfim, essa é a ideia, porque quando a gente se depara com os dados tão crescentes de feminicídio, onde em Santos uma moça foi morta numa clínica, lá em Cajamar desapareceram com 11, no Recife fizeram a mesma coisa, invadiram uma clínica médica também, igual Santos, não sei onde, porque se você olhar, isso que são mais, mas é uma coisa que não para de acontecer, e você vê isso real, aconteceu, o cara tá gravando, diferente que ninguém via, ninguém sabia, os dados eram camuflados, pouco se importava. Hoje é diferente. Quais são os seus desafios perante essas questões que você está trabalhando, mas está vendo os números? É complicado isso, né? Os números que aparecem na mídia, eles são infinitamente inferiores aos números que retratam uma realidade, né? E a gente tem casos que são subnotificados, e isso é claro para todo mundo, especialmente porque tem muita gente ainda, repito, que não tem dimensão de que está passando por um tipo de violência, segundo aquilo que prevê a legislação. Então, é justamente por isso que as medidas de prevenção, elas são extremamente necessárias, né? É claro que a gente tem casos que ganham a mídia, como esse que aconteceu recentemente aqui em Santos, mas é importante falar, Serginho, sempre que a gente fala a respeito de violência contra a mulher, que qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Muitas vezes a gente vê pessoas que conhecem casos de violência e que simplesmente lamentam porque a vítima não tem coragem de denunciar. Mas a bem da verdade é que todos nós, quando temos conhecimento de algum cenário de violência, nós somos legítimos para realizar a denúncia. E a denúncia ela é anônima, ou seja, a pessoa não precisa ter qualquer receio de exposição, né? Esse caso especificamente do que aconteceu, as matérias que a gente tem visto na mídia têm mostrado pra gente que muitas pessoas sabiam que aquela mulher já era vítima de violência, mas silenciaram, calaram. Então, toda vez que a gente cala, a gente deixa de salvar uma vida também. É importante que a gente propague essa informação. Sob qualquer suspeita de violência, denuncie. E eu costumo dizer que todo mundo tem uma mulher na sua vida, né? Não é necessariamente uma companheira, uma tia, uma irmã, uma colega de trabalho. Então, se você percebe um comportamento diferente, de alguma maneira você consegue estender a sua mão, seja denunciando ou oferecendo algum tipo de acolhimento, né? Quando eu digo de acolhimento, eu me refiro à escuta antes de qualquer coisa, para que essa mulher se sinta efetivamente tendo com quem contar. A gente está fazendo, de certo modo, o nosso papel e contribuindo dentro do nosso círculo de convivência para que esse número, ele aos poucos passe a cair. O trabalho é muito difícil porque é um trabalho de formiguinha, porque você tem uma sociedade toda consolidada, que aprendeu, assim, é um hábito. Só basta ver filmes de época
que retratam um filme que você tenha dos anos 60, 70, 80, a figura da mulher sempre abaixo, é uma ideia consolidada que retrata sempre nesses números, porque é uma bronca, um grito, é isso, é aquilo. Então o trabalho é de formiguinha, porque há uma transição de gerações. Uma geração que passou, que você... É difícil você, a não ser que a pessoa sofra muito, veja que fez um mal terrível, tenha consciência, mas tem uma geração que você tem que educar para não repetir os erros do passado. Então acaba sendo um trabalho, e por isso que a política pública é importante, a política pública social é muito importante nesse país. As pessoas perdem muito tempo discutindo sobre ideologia e esquecem o que é importante. É o auxílio para que as pessoas não cometam... Ninguém quer ver as pessoas presas, ninguém quer ver um homem na cadeia. 70% era crime passional, hoje já mudou entre feminicídio e crime passional, mas justamente pelo machismo, pela afronta que o homem acha que tinha, cometia crime, e depois, com as facções, o cara era recrutado. Ou seja, a grande parte dos crimes cometidos eram por causa disso. Era um homem que achou que foi traído, ou foi traído, matou todo mundo. Enfim, é uma questão até... Por isso que o teu trabalho é muito importante, difícil, porque você tem que conscientizar as pessoas que estão em volta, a pessoa que sofre a violência, e para isso você precisa de um plano de ação, né? É o que nós estamos falando aqui, o que você está retratando aqui. Exatamente, mas a gente tem visto muitas iniciativas que visam justamente trabalhar de maneira muito mais eficaz a questão relacionada à prevenção. Por exemplo, nós temos uma lei recente que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a formação, a orientação, a capacitação da rede de educação no que diz respeito à questão relacionada à vítima de violência. Inclusive, na Semana da Educação aqui em Santos, fizemos um trabalho nesse sentido, justamente para que todos aqueles que estão envolvidos na educação também possam compreender tudo o que diz a legislação e entender exatamente o que fazer quando identificado algum tipo de violência. Temos também uma política que vem do Estado de São Paulo, né, que diz respeito à questão de prevenção em hotéis, bares e restaurantes, um sinal que demonstra de maneira não verbal como que a mulher pode sinalizar quando estiver passando por violência. Tem, me parece, uma novela recente que inclusive tratou a respeito disso, que é aquele símbolo onde a gente faz um sinal com a mão aberta, fecha o dedão e faz dessa maneira, sinalizando para pessoas em outros lugares que aquela pessoa não pode verbalizar, mas está pedindo de alguma maneira socorro. Então a gente tem visto o assunto ser cada vez mais abordado em todos os lugares. A internet, de certo modo, facilita muito que as informações elas sejam propagadas e que as pessoas estejam cada vez mais informadas do que fazer e como fazer. E você vê como é difícil. Você estava falando de novela, ao longo, desde que eu era menino, sempre teve uma questão relacionada à violência e tudo mais. Naturalmente, as novelas informavam nos anos 80, 90, naturalmente, timidamente, mas tinha casos. Olha, uma pessoa sofria violência, a mulher, e o cara era odiado por todo mundo na novela e tal. Aí você passou 10, 20, 30 anos e aí você continua com esse problema. Você tem a novela que fez agora o Sinal, mas deve ter tido há 15 anos atrás um outro tipo de sinal que a pessoa também fez, e uma outra novela há 25 anos atrás que falava de um cara que tinha muito ciúme da mulher. Isso se repetia, a dramaturgia sempre aplicou. E aí você ainda vê questões ainda sempre. Você vê como é difícil isso, porque antigamente se não tinha rede social, a novela era o parâmetro do Brasil. E já tinha ações contra isso. E continua existindo. Ou seja, e aí a gente tem alguns problemas e você... dependendo, não é só das pessoas mais humildes, quem tem dinheiro também acontece. Aí você tem vários problemas que tem relacionados à psique do homem, à própria mulher, tal. E aí você também tem um meio que a pessoa vive, que é um meio bem mais humilde, sem recursos nem nada. A violência é gratuita também. Quer dizer, nós temos grandes problemas e por isso política, por isso que eu até perguntei do incentivo a esse tipo de política, porque não é uma coisa isolada. Olha, um caso aqui, o cara acha que tem mais dinheiro que a mulher, coloca. O cara acha que é mais forte, a mulher não pode olhar para o outro. Não, é uma coisa geral que nunca diminuiu. Pelo contrário, a gente, com dados agora, a gente sabe que sempre continuou.
Exatamente. A Crescente mostra pra gente que os números são muito alarmantes e, como eu disse no início da nossa conversa, muito maiores do que aqueles que a mídia acaba noticiando, né? Temos ainda, claro, muitos casos subnotificados, sabemos disso, e quando falamos de pessoas com condição financeira mais favorecida, a gente tem que essas vítimas têm uma dificuldade de reportar, têm uma dificuldade de denunciar porque não querem ser expostas, né, justamente porque já imaginam que vão ser julgadas pela sociedade diante de um cenário de denúncia, ao passo que as pessoas que são menos favorecidas financeiramente, elas muitas vezes acabam se vendo num dilema. Denuncio e mesmo não tendo para onde ir, o que comer, não tenho como manter o meu filho, porque muitas vezes essas mulheres também são mães, ou me submeto para garantir um teto, para garantir o alimento para o meu filho. E quando a gente fala de dar visibilidade a essas políticas públicas, especialmente de assistência social, a gente fala justamente para essas mulheres que não têm para onde ir, que existem sim lugares onde elas podem ficar acolhidas, estarem abrigadas com os seus filhos e serem realocadas no mercado de trabalho, buscar capacitação. No município de Santos, nós contamos inclusive com uma reserva de vagas no Centro Público de Emprego para mulheres vítimas de violência. Então a gente precisa efetivamente compreender e mostrar para todas as pessoas que essa luta não pode ser uma luta exclusivamente de mulheres, mas de todos. Porque é uma luta social, é uma luta que toda a sociedade, de alguma forma, precisa se comprometer a fim de que a gente possa, ao longo do tempo, batalhar para a queda desses números. A ideia não é nunca mais comentar sobre isso. Você ter uma sociedade que possa estar evoluída a ponto de ficar não cometendo crimes e tudo mais. E você vive um dilema, porque você, como advogada e também à frente aqui na subseção de comissão, você tem a parte acadêmica e você está à frente diretamente com o município, que é a parte, na verdade, prática, se podemos dizer assim. Como a gente, quando era estagiário, você tinha aprendia a ter a parte prática e a parte teórica. Você tem a parte prática, você sabe como a lei funciona, como não funciona, com a ausência, porque você está nos dois mundos. E eu não sei se você advoga com relação a isso, mas se você vê esses dois mundos, porque você vê onde bate na tua porta um monte de casos absurdos, e aí você tem que falar sobre, não, a lei foi feita para isso, para aquilo, e aí ele te vê um hiato sobre como pode ser executado. Temos um problema judiciário soberbado de coisas, nós temos problemas estruturais, mas eu acho que estamos no caminho certo. É isso. Hoje eu estou exclusivamente frente à coordenadoria. No entanto, a gente vê um trabalho conjunto sendo realizado aí com a OAB já desde a gestão passada. A gente tem visto esse trabalho social feito pela instituição, inclusive, né, Serginho, que transcende as estruturas da instituição. A gente tem visto a OAB cada vez mais ativa em ações sociais e levando informação para as pessoas muito além das suas estruturas, das suas casas, exatamente exercendo aquele papel que a gente via nos adesivos dos carros na década de 90, que dizia que sem advogado não se faz justiça, eu diria inclusive justiça social, levando informação às pessoas que precisam efetivamente delas, não somente os advogados. E uma das coisas que a gente pretende aqui é sempre divulgar essas questões. A gente poderia ficar falando texto de lei aqui, mas hoje em dia era muito mais fácil do que você antigamente. Se você colocar conjunto de leis em favor da mulher, vai aparecer um monte de lei hoje no Google. E você vai ter a população se informa, mas a ideia aqui é demonstrar, não sobre um artigo por artigo, isso é um consenso, a lei é intuitiva até. Ela acaba sendo intuitiva porque ela tem um objeto claro. E a nossa importância é trazer, nós temos uma advogada que está à frente ao município com relação à questão, ela sabe o que está vendo. Há toda uma estrutura para a prática social e aí onde você bem colocou que abrange a mulher, questão contra a violência contra a mulher, ou seja, as políticas estão sendo feitas aqui e cabe também à população se manifestar, denunciar, ir atrás, entendeu? Pode ser, às vezes, você não fazendo, é um caminho sem volta. Mesmo fazendo é difícil, porque nós temos vendo aí, bater na nossa porta, às vezes com medida protetiva o cara vai lá e vai atrás da mulher, quer dizer, se não chacoalhar a sociedade,
há uma grande perda para todos nós. E por isso eu quero te parabenizar, até agradecer por esse convite, e parabenizar porque não é um trabalho fácil, não. Você vê coisas que mexem com o nosso, sabe, interior aqui sobre... não é possível que aconteça isso. E acontece. Muito obrigado, viu, pela... Eu que agradeço. Sempre uma alegria estar aqui com você.